Prezado católico, vamos refletir sobre atitudes do comunismo perante a religião. Embora negue a existência de Deus e afirme que a religião é coisa quimérica, isto é, imaginária, o comunismo dá grande importância ao fato de que exista a religião no mundo, porque o comunismo vê na religião o seu maior inimigo. Com a religião católica, a luta do comunismo é de morte. Isso mesmo, com a religião católica, a única religião fundada por Deus, a luta do comunismo é de morte. Só poderia cessar se chegasse a destruir em todo o mundo a igreja verdadeira, que é a Igreja Católica, o que é impossível. O comunismo persegue a Igreja Católica, mas ele jamais conseguirá destruí-la. Quanto às outras religiões, a seita comunista usa de duas táticas. Quando sente que uma delas é um empecilho para sua vitória, ataca. Mas se vem a perceber que se pode servir de alguma religião para se propagar ou mesmo para matá-la, então a tolera e até a favorece na aparência para destruí-la mais radicalmente. A verdadeira religião, que é a religião católica fundada por Deus, é inimiga mortal do comunismo. Repito, a verdadeira religião, que é a religião católica, é inimiga mortal do comunismo, porque ensina exatamente o contrário do que o comunismo ensina, e inspira os fiéis a preferirem a morte às doutrinas e ao regime comunista. A oposição entre comunismo e cristianismo é radical. Repito, a oposição entre comunismo e cristianismo é radical. São João 23 escreveu em 1961 na encíclica Mater et Magistra, número 34. São João 23 escreveu: entre comunismo e cristianismo, o pontífice Papa Pio XI declara novamente que a oposição é radical e acrescenta não se poder admitir de maneira alguma que os católicos adiram ao socialismo moderado, quer porque ele foi construído sobre uma concepção da vida fechada no temporal, com o bem-estar como objetivo supremo da sociedade, quer porque fomenta uma organização social da vida comum, tendo a produção como fim único, não sem grave prejuízo da liberdade humana, quer ainda porque lhe falta todo o princípio de verdadeira autoridade social, escreveu São João 23,
em 1961, na encíclica Mater et Magistra, número 34, estimado católico, para conquistar o poder, o comunismo procede da seguinte maneira com relação à Igreja Católica. Primeiro, procura persuadir os católicos de que não há oposição entre os objetivos da seita comunista e a doutrina da Igreja Católica. Procura até apresentar as ideias comunistas como a realização da doutrina do Evangelho. Segundo, procura criar uma corrente intitulada de católicos progressistas, católicos socialistas ou católicos comunistas, para desorientar e desunir os católicos. Terceiro, procura lançar as organizações católicas contra os outros adversários naturais do comunismo, como os proprietários, os militares, as autoridades constituídas, para dividir e destruir os que se opõem à conquista do poder pelo Partido Comunista. Quarto, favorece as modas e costumes imorais para destruir a família e, portanto, a civilização cristã, da qual a família é viga mestra. Quinto, mantém nas nações cristãs a sociedade em constante agitação, fomentando antagonismo entre as classes, as regiões do mesmo país e outros. Estimado católico, depois de conquistado o poder, que faz a seita comunista com a Igreja Católica? A tática com a Igreja Católica, depois de conquistado o poder, varia de acordo com as circunstâncias, mas os passos da luta em geral são os seguintes. Primeiro, envolver os católicos nos movimentos promovidos pelo Partido Comunista. Segundo, afastar os bispos, sacerdotes e religiosos que resistem, se preciso matá-los. Terceiro, liquidar os líderes católicos. Quarto, separar a Igreja do país da obediência ao Santo Padre, o Papa. A Igreja Católica, por sua vez, nunca se deixou enganar pelas trapaças do socialismo e do comunismo. Encíclicas atrás de encíclicas denunciaram desde o princípio a falsa ideologia de Karl Marx e Friedrich Engels. De fato, o Catecismo da Igreja Católica o afirma claramente. Diz o Catecismo no número 2425: a Igreja rejeitou as ideologias totalitárias e ateias associadas nos tempos modernos ao comunismo,
ou ao socialismo. O catecismo da Igreja Católica, porém, é curto e resumido, ao passo que as encíclicas papais são ricas em detalhes e categóricas em suas condenações. Prezado católico, pode um católico colaborar com os movimentos comunistas? A coisa que os comunistas mais desejam é que os católicos colaborem com eles. Quem começar a colaborar terminará comunista. Colaborou, morreu. Está claro que o católico não pode colaborar com os movimentos comunistas. O católico deve ser somente católico, deve viver somente para a Igreja Católica, que é a única igreja fundada por Deus. Os comunistas, sem renunciarem um ponto a seus perversos princípios, convidam os católicos a colaborar com eles no campo chamado humanitário e caritativo, propondo às vezes até coisas completamente conformes ao espírito cristão e à doutrina da Igreja Católica. Em outras partes levam à hipocrisia até fazer crer que o comunismo, em países de maior fé e de maior cultura, tomará outro aspecto mais brando, não impedirá o culto religioso e respeitará a liberdade das consciências. Monstros disfarçados, tudo hipocrisia, porque o comunismo trabalha para destruir a Igreja Católica. O comunismo é intrinsecamente perverso e não se pode admitir em campo nenhum a colaboração com ele da parte de quem quer que deseje salvar a civilização cristã. E se alguns, induzidos em erro, cooperassem para a vitória do comunismo no seu país, seriam os primeiros a cair como vítimas do seu erro, e quanto mais se distinguem pela antiguidade e grandeza da sua civilização cristã, as regiões aonde o comunismo consegue penetrar, tanto mais devastador lá se manifesta o ódio dos sem Deus. Prezado católico, é impossível ser católico e socialista ao mesmo tempo, porque estas são posições doutrinárias completamente antagônicas, isto é, opostas. Catolicismo e socialismo são termos opostos que mutuamente se excluem. O Papa Pio XI, na encíclica 40º ano, número 119, diz: socialismo religioso, socialismo cristão são termos contraditórios. Ninguém pode ao mesmo tempo ser bom católico e socialista verdadeiro, escreve o Papa Pio XI na encíclica 40º ano, número 119. No dia em que o comunismo admitisse que Deus existe e que Ele é Senhor nosso, já não seria
propriamente comunismo. Repito, no dia em que o comunismo admitisse que Deus existe e que Ele é Senhor nosso, já não seria propriamente comunismo. Estimado católico, Deus é a refutação e a condenação mais absoluta das vergonhosas e mentirosas falsidades do comunismo. O Papa Pio XI, na carta encíclica Divini Redemptoris, número 26, diz: e antes de tudo, importa observar que acima de todas as demais realidades está o sumo, único e supremo Espírito, Deus, Criador onipotente de todo o universo, juiz sapientíssimo e justíssimo de todos os homens. Este ser supremo que é Deus é a refutação e a condenação mais absoluta das impudentes e mentirosas falsidades do comunismo. E na verdade, não é porque os homens creem em Deus que Deus existe, mas porque Deus existe realmente, por isso creem nele e lhe dirigem as suas súplicas todos quantos não cerram pertinazmente os olhos do Espírito à luz da verdade, escreve Pio XI na carta encíclica Divini Redemptoris, número 26. Estimado católico, qual é a origem da religião segundo o comunismo? Repito, qual é a origem da religião segundo o comunismo? Numa obra escrita por Karl Marx e Friedrich Engels, com o título Sankt Max, Ideologia Alemã, eis como se responde a essa pergunta. Nessa obra diz: na religião, os homens transformam o mundo empírico numa essência exclusivamente ideada e representada que se lhe opõe como externa. Se quiser falar da essência, isto é, do fundamento material do que não é essencial, não é necessário buscá-la na essência do homem, nem nos atributos de Deus, mas no estado do mundo material correspondente a cada período da evolução religiosa. Esse trecho está na obra escrita por Karl Marx e Friedrich Engels, com o título Sankt Max, Ideologia Alemã. Estimado católico, que é a religião na sua natureza íntima, na sua verdadeira essência? Segundo Karl Marx, é a região nebulosa em que as criações do cérebro humano parecem animar-se com uma vida própria e constituir-se em seres independentes, não só relacionados entre si, mas também com os outros homens. Karl Marx diz que a religião é a consciência que o homem tem de si mesmo. Ele diz: a religião é a consciência que o homem tem de si mesmo,
mas alienada. A consciência verdadeira e própria, inerente à sua essência, não se firma na religião, mas sim na religião destruída e ultrapassada, escreve Karl Marx no manuscrito econômico e filosófico. Estimado católico, Karl Marx diz que o homem procurou na realidade imaginária do céu um super-homem. Ele escreve: onde não encontrou senão o reflexo de si mesmo, escreve Karl Marx. Karl Marx, prezado católico, diz muitas outras asneiras sobre a religião. Isso mesmo, esse homem diz muitas outras asneiras sobre a religião. Ele diz: o fundamento de toda a crítica contra a religião é: o homem faz a religião e não a religião o homem. A religião, verdade seja, e a consciência de si mesmo é o sentimento que o homem tem de si mesmo, quando ainda não chegou a descobrir-se, ou quando se tornou a perder a si mesmo. Mas o homem não é um ser abstrato colocado fora do mundo. A religião, diz Karl Marx, é a realização fantástica do ser humano, porque este não possui uma realidade verdadeira. Portanto, a luta contra a religião é indiretamente a luta contra tal mundo do qual a religião é o aroma espiritual. Karl Marx ainda diz: a miséria religiosa é, por uma parte, a expressão da miséria real e, por outra, o protesto contra a miséria real. A religião é a aspiração da pessoa oprimida, a alma do mundo sem coração, como é o espírito de uma civilização em que se exclui o espírito. A religião é o ópio do povo. Eis algumas asneiras escritas por Karl Marx sobre a religião. Prezado católico, o marxismo ainda diz: a religião com seu Deus ou com suas divindades, com seus dogmas e com suas perspectivas de além-túmulo, não é senão criação exclusiva do homem, fenômeno social, criação do homem coletivo, projeção no divino deste mundo absurdo que é a sociedade presente, absurdo pela sua íntima contradição, que seria para Karl Marx o dualismo antagônico de classes, com a imprescindível exploração, que antes se chamava escravatura ou servidão da gleba e agora se denomina salariado. Isso são palavras do marxismo. Estimado católico, Friedrich Engels, discípulo de Karl Marx, fala sobre a religião. Ele diz: toda a religião não é senão o espelhar-se fantástico
das potências exteriores nas inteligências dos homens que dominam a sua existência de todos os dias, e neste espelhar-se das potências terrestres, eles assumem uma forma sobre-humana. Isso está no socialismo científico contra Eugênio Düring. Estimado católico, Friedrich Engels prediz a morte definitiva da religião. Isso mesmo, esse homem, Friedrich Engels, prediz a morte definitiva da religião. Ele diz: quando a sociedade tomar posse do mando, isto é, o poder de mandar, e um governo pré-estabelecido de todos os meios de produção, se tenha libertado a si mesmo e a todos os seus membros da escravatura despótica e de um poder estranho atualmente mantido por estes meios de produção, por eles mesmos criados, quando o homem não propuser, mas simplesmente dispuser, então pela primeira vez desaparecerá o último poder estranho que se reflete na religião, e com ele desaparecerá até o mesmo reflexo religioso, pela razão muito simples de já não haver nada para refletir. Escreve Friedrich Engels sobre a morte da religião. Vladimir Lenin fala sobre a religião. Ele escreve: a religião é um aspecto da opressão espiritual que se exerce sempre e em toda parte sobre as massas populares prostradas pelo trabalho perpétuo em proveito de outrem, pela miséria e pelo isolamento. A fé numa vida melhor do além-túmulo nasce inevitavelmente da impotência das classes exploradas na luta contra os exploradores, como a crença na divindade, nos demônios, nos milagres, nasce da impotência do selvagem na luta contra a natureza. Escreve Vladimir Lenin sobre a religião. Vladimir Lenin incita ao ódio contra as crenças religiosas. Sob as pisadas de Karl Marx e de Engels, Lenin incita ao ódio mais fidagal e à guerra sem quartel contra as crenças religiosas. A sua obra da religião é uma explosão satânica contra toda a fé em Deus. Estimado católico, os doutrinadores comunistas asseguram-nos que a religião é um fenômeno caduco e passageiro e deverá desaparecer juntamente com a presente sociedade de classes. Suprimidas as classes, também desaparecerão todas as ideologias que perto delas se tenham formado. Karl Marx escreve: em geral, o reflexo religioso do mundo real
só poderá desaparecer quando as condições de trabalho e da vida prática apresentarem ao homem relações evidentes e razoáveis com seus semelhantes e com a natureza. A vida social, da qual a vida material ou as suas relações formam a base material, não será livre das nuvens místicas, senão no dia em que se manifestar como obra dos homens livremente associados, conscientemente operantes e senhores da própria atividade social, escreve Karl Marx. Estimado católico, o comunismo diz que a religião engana o povo e cega-o de tal maneira que o torna fácil presa do capitalismo, corta as asas, impede toda a aspiração, a rebelião contra as injustiças perpetradas pelas classes dominantes. O fiel que espera o paraíso futuro esquece-se do presente. O comunista Friedrich Engels diz: a religião esvazia o homem e a natureza de todo o conteúdo para transferi-lo para o fantasma de Deus, diz Friedrich Engels. Estimado católico, conhecemos um pouco sobre atitudes do comunismo perante a religião.